Com a devida vênia, senhores do júri, This is why we're all gathered here today in this courtroom. For Carlos, to figure out what happened to him before this defendant, Kevin Leitchik, murdered him. ele atirou nele 2 vezes, uma no torso e outra bem no centro do rosto de Carlos. Esta é uma foto de Carlos. Este foi um dia muito melhor para ele do que 14 de abril de 2024. Antes de falarmos sobre os fatos deste caso, acho importante te contar um pouco sobre quem Carlos era em vida, antes do que aconteceu tragicamente com ele. Carlos morava em um apartamento na 1512 East North Street, aqui em Waukesha, a poucos passos deste tribunal, logo ali descendo a ladeira. Alguns de vocês podem ter passado de carro por esses apartamentos ao virem ao tribunal hoje cedo. Carlos tinha apenas 55 anos no dia em que foi assassinado. Ele tinha objetivos na vida. Ele estava planejando abrir o próprio negócio e era muito, muito próximo de sua filha, Talisa. Na verdade, ele e Talisa gostavam de ir a diferentes restaurantes juntos. Eles gostavam de ir a diferentes restaurantes mexicanos. Eles gostavam de experimentar chips e salsa de todos os restaurantes mexicanos que visitavam, e era assim que decidiam se o restaurante era bom ou não. Na época do incidente, o relacionamento entre Carlos e sua filha estava em seu melhor momento antes de ele ser tragicamente tirado de suas vidas. 14 de abril de 2024 é o dia que as evidências neste caso vão mostrar como sendo quando esse homicídio aconteceu. Vocês ouvirão que naquela manhã as evidências mostrarão que Carlos se levantou e foi a uma loja de ferragens onde fez uma compra. Sabemos disso porque imagens de vigilância o flagraram nessa loja de ferragens. Também sabemos pelos extratos bancários dele que ele fez uma compra em 14 de abril de 2024. Também sabemos que depois de finalizar a compra na loja de ferragens, ele voltou para o apartamento dele. Sabemos disso porque a gerente do prédio, Glenda Rose, dará seu depoimento logo no início do caso como uma das primeiras testemunhas. Ela realmente viu Carlos na garagem do prédio cortando madeira e chegou a cumprimentá-lo. Então sabemos que ele voltou da loja de materiais de construção para o prédio onde morava. Infelizmente, depois que Glenda viu Carlos na garagem, Carlos nunca mais foi visto com vida. E apesar de muitos familiares, incluindo Talisa, sua filha, tentarem descobrir onde ele estava, ninguém teve notícias dele. Talisa realmente registrou o desaparecimento dele, ok, porque não era do feitio de Carlos não entrar em contato com sua filha. Isso era algo que sempre que Talisa ligava para Carlos, nesse momento, Carlos sempre respondia muito rápido para ela. Então, o fato de ela ter tentado ligar para o pai e ele não ter retornado, isso foi muito suspeito. Então, houve um período de vários meses em que ninguém sabia onde Carlos estava, ninguém tinha notícias dele. Nós estávamos tentando encontrá-lo. E no dia 30 de outubro de 2024, foi quando fizemos uma descoberta muito surpreendente. Naquele dia, as evidências mostrarão que havia um homem chamado Nathan Polley. O Sr. Polley é morador do East North Street, número 1512, o mesmo conjunto de apartamentos onde tanto Carlos quanto o Sr. Leitchik moravam na época deste assassinato. E o Sr. Polley também era funcionário de manutenção nesse mesmo conjunto de apartamentos. E o que o Sr. Polley estava fazendo nesse dia em particular era fazendo serviço de manutenção na área arborizada atrás desse conjunto de apartamentos. Para te dar uma ideia de como é esse conjunto, ele tem 2 andares. Há unidades no térreo, depois há um segundo andar e há mais apartamentos nesse segundo andar. E nos fundos desse conjunto há uma colina enorme com uma área arborizada nos fundos. Polley estava na área arborizada fazendo um trabalho de jardinagem quando encontrou a lona azul da foto. No início, o Sr. Polley não ligou para a lona azul, achando que era apenas algo descartado. Mas quando ele se aproximou um pouco mais, fez uma descoberta chocante. Sob a lona estavam os restos mortais de Carlos. E a lona estava coberta, como você vai ouvir, com gravetos, galhos e outras folhagens, quase como se a pessoa que a colocou ali tivesse feito isso intencionalmente para esconder o que estava debaixo daquela lona azul.
A polícia é chamada porque o Sr. Poli relata o que encontrou para o administrador do condomínio e então a polícia é acionada e responde à ocorrência. E por fim, Carlos é identificado como o indivíduo cujos restos mortais foram encontrados debaixo daquela lona porque os registros dentários conseguiram identificá-lo com certeza. A autópsia dele foi realizada em 1º de novembro. Haverá um médico legista que também vai testemunhar neste caso para vocês. A médica legista vai dizer para vocês que encontrou lesões em Carlos, que encontrou um projétil de arma de fogo que estava preso ao couro cabeludo de Carlos. Havia ferimentos de entrada e saída e também foi encontrado um segundo projétil sob a região do torso de Carlos, além de uma lesão nas vértebras inferiores que também era compatível com um ferimento de bala. Considerando o tempo em que Carlos ficou desaparecido de abril a outubro, o corpo dele estava em um estado de decomposição muito avançado. Infelizmente, teremos que mostrar algumas fotos disso, mas foi o que ocorreu neste caso. Então agora temos esse homicídio, temos esse corpo na floresta e a polícia de Waukesha está envolvida e investigando isso. E eles estão em desvantagem, sabe? É o que você vai ouvir por causa do tempo que se passou entre o desaparecimento de Carlos e quando ele foi finalmente encontrado. Então a polícia está realmente em desvantagem aqui. Eles precisam correr para encontrar provas, seguir pistas e garantir que estão identificando a pessoa responsável por isso. Eles investigam, entrevistam moradores do condomínio e fazem uma varredura na área. Sinceramente, por um tempo, as coisas não iam bem. Eles estavam tendo dificuldade para descobrir quem fez isso, quais eram as circunstâncias em torno disso. Eles sabiam que era um homicídio, mas não sabiam quem realmente era o responsável por isso. O que vão dizer é que eles tiveram uma grande sorte. E a reviravolta veio na forma de um cavalheiro chamado Anthony Lefevre. E para o taquígrafo do tribunal, isso se soletra Lefebvre. Você vai ouvir que Antônio também era morador desse mesmo condomínio. E Antônio tinha uma câmera de trilha. E Antônio tinha recebido permissão do condomínio para construir uma horta na área de mata no morro atrás do condomínio. E para acompanhar essa horta que ele estava construindo e mostrar o progresso para os familiares, Antônio também instalou uma câmera de trilha com a permissão do condomínio. E as imagens da câmera datavam desde 29 de abril de 2024. Apenas 2 semanas após o desaparecimento de Carlos, as evidências indicam que ele foi assassinado nesse dia. A polícia chegou, viu a câmera de trilha e pediu para ver as imagens para verificar se havia alguém nelas. Antônio foi cooperativo e entregou as imagens à polícia, que os investigadores analisaram. E o que eles encontraram naquela câmera de trilha foi o réu, Sr. Lichak, andando pela área onde os restos mortais de Carlos foram encontrados em horários muito estranhos da noite. Viram o réu com um saco de lixo branco. Eles o viram olhando de forma suspeita pelas janelas do complexo de apartamentos, como se estivesse verificando se alguém estava observando o que ele estava fazendo. Ele foi visto em uma gravação, e vocês também vão ver isso como parte da apresentação de provas da acusação. Ele estava usando botas. Em determinado momento, ele foi visto chutando algo de suas botas, depois de ter sido visto andando na área onde o corpo de Carlos foi encontrado. E ele também estava carregando algum tipo de ferramenta. Não sabemos exatamente que ferramenta era por causa da qualidade das imagens do vídeo, mas ele com certeza estava carregando uma ferramenta também. Então a polícia agora começa a investigar o Sr. Lichak porque, você sabe, isso é suspeito, certo? E estamos tentando descobrir se esse é o indivíduo responsável por assassinar Carlos. E assim que eles começam a investigar o Sr. Lichak, eles fazem muitas descobertas chocantes e incriminadoras com base nas evidências. Então, o que o detetive Stern e eu fizemos na semana passada, em preparação para este caso, foi nos sentar juntos e montar uma lista do que achamos que serão as evidências mais convincentes que vocês vão ouvir. Essas não são todas as evidências que vocês vão ouvir neste caso, mas acreditamos que estas são as mais convincentes e indicam a culpa do Sr. Lichak. A polícia encontrou um bilhete como primeira evidência e obtiveram um mandado para revistar o apartamento do Sr. Lichak, buscando confirmar ou descartar suspeitas de envolvimento no homicídio.
O que eles encontraram, e você vai ouvir mais sobre isso durante a apresentação dos depoimentos pela acusação, foram vários documentos escritos à mão com várias operações, entre aspas, listadas neles. Um desses papéis, e você também pode vê-lo retratado nesta foto aqui, continha informações sobre uma operação chamada Operation Slop Shop. Você vai ver isso no topo desta prova também, especificamente no que diz respeito a Operation Slop Shop. O papel encontrado no apartamento do réu, onde ele mora sozinho, sem colega de quarto. Especificamente cita Carlos como uma, abre aspas, ameaça. Havia também um outro pedaço de papel descrevendo outra operação. Esse pedaço de papel em particular indicava que a Operation Slop Shop havia sido concluída e que as ameaças daquela primeira parada tinham sido, abre aspas, neutralizadas. Havia também outros pedaços de papel encontrados no apartamento de Carlos, no apartamento do réu, Sr. Lishak. Havia várias outras operações listadas com muitas outras pessoas. O importante é que essas pessoas, como vocês vão ouvir, tinham conexões com o Sr. Lishak. Se a ideia é que ele não escreveu o bilhete, saibam que muitas pessoas citadas nesses bilhetes tinham ligação com ele. E então, quando a polícia estava cumprindo o mandado contra o Sr. Lishak, no apartamento do Sr. Lishak também, você nem sempre tem aqueles momentos de Perry Mason, sabe, no meio de um julgamento. Mas neste caso, nós realmente tivemos um deles. Quando a polícia cumpriu o mandado, o Sr. Lishak recebeu uma cópia de cortesia do mandado de busca para seu apartamento. No condado de Waukesha, evitamos incluir nomes de vítimas nos documentos judiciais para preservar sua privacidade. Queremos garantir que não estamos expondo, sem perceber, seus nomes ou informações ao público para protegê-las. Então, o mandado de busca que foi entregue ao Sr. Lishak só mencionava a vítima A. Era só isso que dizia, vítima A. No entanto, vocês vão ouvir que quando o Sr. Lishak recebeu uma cópia desse mandado e olhou para ele, exclamou, Carlos Maldonado. Eu não tive nada a ver com isso. Naquele momento, nós ainda não tínhamos divulgado publicamente o fato de que o indivíduo que havíamos localizado no terreno da 1512 East North Street era o Sr. Maldonado. As provas vão mostrar que só o assassino saberia que o Sr. Maldonado era o indivíduo que estava naquele terreno quando o Sr. Lishak fez aquela declaração. Outra informação convincente que encontramos neste caso foi um box de armazenamento. Agora, durante essa investigação, a polícia analisou várias coisas diferentes relacionadas ao réu. Nós analisamos o histórico de compras dele. Nós analisamos como ele estava gastando o dinheiro para ver se havia algo suspeito também do ponto de vista investigativo. O Sr. Lishak estava com um orçamento bem apertado. Isso é o que encontramos ao analisar os registros bancários dele. Ele vivia de um benefício assistencial, o SSI. No entanto, as evidências vão mostrar que em 1º de novembro de 2024, apenas 3 dias depois de termos descoberto os restos mortais de Carlos no complexo de apartamentos, lembre-se, ele foi encontrado em 30 de outubro. Então, apenas 3 dias depois, o que descobrimos é que o réu dirigiu até a região de Fox Cities. Ele foi até a região de Kimberly e aproveitou uma promoção de 1 mês grátis para alugar um box de armazenamento em Kimberly, Wisconsin. Sabemos que no dia 1º de novembro, pelo que encontramos no celular dele, ele passou horas procurando por boxes de armazenamento aqui no condado de Waukesha. Sabemos que ele tinha o orçamento apertado e reservava cerca de $50 para a gasolina. Essa viagem, ida e volta, de Kimberly até o condado de Waukesha, teria estourado completamente o orçamento dele de gasolina. Mesmo assim, tudo bem, sabemos que ele foi até Kimberly e vocês também vão ouvir os representantes da U-Haul e ele alugou aquele box de armazenamento. Mas ele não manteve por muito tempo, porque 1 mês depois, após o mês grátis ter expirado, e vocês também vão ouvir provas sobre isso. O réu é visto nas imagens de vigilância voltando ao depósito da U-Haul e encerrando aquele box da U-Haul que ele havia alugado. Vocês ouvirão novamente o depoimento de um funcionário que o ajudou, relatando que o réu estava com pressa e queria sair rapidamente. E ele também esvaziou completamente aquele box de armazenamento. Em seguida, ele voltou para o condado de Waukesha.
O que ele não sabia naquele momento era que a polícia havia conseguido um mandado para rastreamento por GPS do carro dele. Quando ele deixou o condado de Waukesha e foi para as Fox Cities, a polícia o seguiu para observar suas ações. E então o que eles fizeram foi efetuar uma abordagem e apreenderam o veículo que ele estava dirigindo, levando-o do condado de Otsego de volta até o condado de Waukesha. E então eles encontraram o santo grau das provas. As provas vão mostrar que isso estava no veículo do réu. Eles encontraram no porta-malas do veículo dele depois que conseguiram um mandado de busca, aliás. Então eles apreenderam o veículo, mas a polícia foi lá e conseguiu um mandado de busca. Eles revistaram o porta-malas do veículo dele e encontraram, como você pode ver aqui na parte inferior desta foto também, uma arma de fogo Luger de 1939. A polícia fez duas coisas com essa arma de fogo que serão muito importantes neste caso. Primeiro, eles embalaram a arma de fogo e a enviaram pelo correio ao laboratório criminal do estado em Milwaukee. E há uma pessoa que trabalha no laboratório criminal chamada Jessica Crawford. O cargo dela é especialista em armas de fogo e marcas. E vocês também vão ouvi-la ao longo deste caso falar sobre o processo dela. Vocês ouvirão que a senhora Crawford testou essa arma antiga e descobriu que estava totalmente funcional, funcionando perfeitamente. Ela era capaz de ciclar cartuchos e disparar projéteis. Mas outra coisa, e isso talvez seja ainda mais importante do que o fato de a Luger estar totalmente funcional, o Sr. Crawford pegou 2 projéteis que recuperamos do Carlos, um que saiu da cabeça dele na autópsia e outro que foi encontrado embaixo dele, na lona onde ele estava, onde encontraram o corpo dele no complexo. Ela tinha ambos esses projéteis. E, além disso, ela tinha sua própria coleção de munições que mantinha no laboratório também. Então, ela fez testes de disparo com as munições que tinha em sua coleção e depois comparou esses projéteis com os 2 que sabemos que atravessaram Carlos. E o que ela descobriu e sobre o que ela vai testemunhar é que ambos os projéteis apresentam marcas semelhantes. E quando um projétil passa pelo cano de uma arma de fogo, ela deixa certas marcas para que você saiba que veio daquela arma específica. Nunca aconteceu na história das armas de fogo que uma bala apresentasse as mesmas marcas, e ela vai te dizer isso vindas de 2 armas diferentes. Então, as balas que retiramos de Carlos vieram da arma que encontramos no porta-malas do carro do réu. Mas ainda não terminamos, porque a polícia não só enviou a arma para testes, como também coletou amostras de DNA da arma. E eles enviaram a arma de fogo ou enviaram os swabs de DNA que testaram. E também tinham o DNA do Sr. Lyswick. Esse foi obtido por meio de um swab bucal também. Também enviaram ao laboratório. Eles descobriram que um perito em DNA também testou isso. Cada pessoa possui um perfil de DNA único, certo? A única exceção a isso é se você tem um irmão gêmeo idêntico, o que não é o caso aqui. O perfil de DNA do Sr. Lyswick foi encontrado naquela arma do crime que estava em seu caminhão ou estava em seu veículo, me desculpe. E o que vocês vão ouvir é que era um perfil de DNA de fonte única, não uma mistura onde várias pessoas contribuem para esse perfil, mas sim um perfil de DNA de fonte única. E que a conclusão do laboratório foi que havia um potencial muito forte de inclusão de que o DNA do Sr. Lyschek era o perfil que foi encontrado naquela arma do crime. Esse é o maior nível de suporte, o padrão de probabilidade mais alto que o laboratório tem em termos de DNA. E o perito em DNA vai explicar isso para vocês com mais detalhes também. Também, como parte desta investigação, obtivemos o telefone do Sr. Lyswick. Queríamos ver o que ele pesquisava no telefone. As pessoas procuram de tudo, certo? Encontramos pesquisas bem comprometedoras no aparelho dele. Primeiramente, uma breve questão administrativa em relação ao endereço de e-mail. Kevin Litwick, vocês vão ouvir um depoimento neste caso de que, embora o nome legal do réu seja Kevin, ele prefere ser chamado de Conrad. Na verdade, vocês vão ouvir que ele corrigia as pessoas quando o chamavam de Kevin em vez de Conrad. Sabemos que esse é o telefone dele, pois conseguimos um mandado e vimos o que ele pesquisava, além de também sabermos que esse é o e-mail dele. E isso também estava associado ao telefone dele.
E o que encontramos quando analisamos o telefone dele foram algumas descobertas muito suspeitas. Apenas uma semana depois que Carlos foi dado como desaparecido, nunca mais foi visto, não deu mais notícias. Temos o réu pesquisando sobre movimentação, processamento e descarte de carcaça. Como descartar alimentos estragados com segurança? Sacos plásticos grandes e onde encontrá-los. Mapas de aterros sanitários em Wisconsin. Isso é suspeito. Do ponto de vista do Estado, acreditamos que as evidências mostrarão que ele tomou certas medidas para tentar se livrar do corpo de Carlos após matá-lo. E havia outras coisas no telefone dele que também eram incriminadoras. Em 25 de novembro de 2024, ele foi ao Google e pesquisou notícias de Waukesha sobre tiroteio em novembro. Não houve tiroteio no condado de Waukesha naquela época e ainda não tínhamos divulgado que a morte de Carlos também foi por tiroteio. Mais uma vez, assim como o comentário que ele fez durante o cumprimento do mandado de busca na casa dele, só o assassino saberia esse tipo de informação. Então, senhoras e senhores, são duas acusações, como o juiz Moshe acabou de explicar para vocês. Há homicídio doloso em primeiro grau e, em seguida, a segunda acusação de ocultação de cadáver. Não vou gastar muito tempo nisso. Vocês receberão as instruções do júri ao final do caso, junto com as provas. Só queria definir alguns termos enquanto ouvem as evidências. Então, o termo causa, a primeira palavra nisso, significa que a conduta do réu foi um fator substancial para causar a morte de Carlos. As provas mostrarão que ele atirou nele 2 vezes. Atirar em alguém 2 vezes, você sabe, uma vez na região do rosto, é bem óbvio, certo? Isso vai fazer com que alguém morra como resultado disso. E então, intenção de matar. De novo, você tem a intenção de tirar a vida de outro ser humano, ou você tem quase certeza de que sua conduta vai causar a morte de outro ser humano. Novamente, eu já falei sobre isso. Nós temos as anotações do apartamento falando sobre operações e neutralização de alvos específicos. Eu não usei a palavra motivo, e o juiz Moss já explicou isso para vocês. Eu não vou repetir isso. Motivo é diferente de intenção. Nós temos que provar a intenção para vocês, mas não precisamos provar o motivo. Agora, para dizer de forma mais simples, nós não precisamos provar por que ele fez isso, mas precisamos provar que ele fez isso e que ele agiu com intenção. Vocês também receberão instruções sobre isso. Agora temos a segunda acusação de ocultação de cadáver. Os elementos estão acima e vocês ouvirão o depoimento do detetive Stern no caso. Já falei sobre isso, sobre o local onde estava a pilha com os restos mortais de Carlos. Vocês vão ouvir que foi a conclusão do detetive Stern que aquela pilha foi colocada ali de propósito. Vamos mostrar várias fotos para vocês. Vocês vão poder ver que havia gravetos, galhos e outras coisas em cima dessa pilha, quase como se a pessoa que colocou aquilo ali não quisesse que a pilha fosse encontrada. E novamente vamos mostrar provas disso. E mais uma vez as câmeras de trilha que mencionei antes. O fato de que o réu foi visto andando por essa área em horários muito estranhos da noite, certo, quando não havia ninguém por perto. Novamente, temos provas disso também. Esse é o segundo ponto. Por fim, senhoras e senhores, vou concluir com o seguinte. Vocês ouvirão depoimentos de várias testemunhas, incluindo policiais, especialistas, testemunhas oculares e pessoas envolvidas no caso. Temos peritos em DNA e armas de fogo. Temos um médico legista, um especialista em cães farejadores de cadáveres, um especialista em botânica e até um antropólogo forense. Muitos especialistas virão aqui para testemunhar. As evidências vão mostrar que essa investigação não foi precipitada. Isso não foi uma grande conspiração. Isso não é uma tentativa do Departamento de Polícia de Waukesha de forjar uma acusação contra o Sr. Lishak. A polícia dedicou muito tempo e esforço a esse caso e chegou à conclusão, seguindo as evidências, de que o Sr. Lishak era o responsável pelo assassinato de Carlos nesse caso. É uma conclusão que só é sustentada pelas evidências que vamos apresentar a vocês. E enquanto pensávamos em qual seria a maneira mais adequada, ou talvez o melhor formato para apresentar isso, tivemos a ideia de um quebra-cabeça. Sabe, quando você senta para montar um quebra-cabeça e coloca as primeiras peças nesse quebra-cabeça em particular, talvez você não consiga ver a imagem completa do quebra-cabeça.
Mas à medida que você adiciona mais peças, e nesse caso as peças seriam as evidências que vamos apresentar para você, e você ouve cada vez mais sobre as evidências que temos e como as apresentamos, então você começa a ver a imagem completa se formando. A peça, o quebra-cabeça finalmente se revela. E é isso que este caso representa. Pesquisar no Google como descartar alimentos estragados com segurança pode parecer inofensivo. Mas quando você considera todas as outras evidências que vamos apresentar, o que isso mostra é que é mais uma peça do quebra-cabeça, mostrando que o Sr. Light Whitecheck é o indivíduo responsável pelo assassinato neste caso. E então vou deixar vocês com isso. Quando vocês tiverem ouvido todas essas evidências e tivermos a oportunidade de falar com vocês no encerramento, vamos vir até vocês e pedir que considerem o Sr. Lishak culpado das 2 acusações graves neste caso. Quero que vocês tenham em mente todas as evidências que vamos apresentar. Porque com todas essas evidências que vamos mostrar, e eu ainda não mostrei tudo, certo? Mostramos apenas algumas das evidências mais fortes. Para que todas essas evidências sejam verdadeiras e o Sr. Lishak não seja o responsável pelo assassinato de Carlos, ele teria que ser o homem mais azarado do mundo. Obrigado, senhoras e senhores. Senhoras e senhores do júri, não sou culpado deste crime. Sinto muito pelo meu pobre vizinho, mas eu não o conhecia tão bem assim para ter qualquer animosidade contra ele, e eu nunca matei ninguém na minha vida. O maior animal de sangue quente que já matei foi um gambá que cruzou na frente do meu carro por acidente anos atrás. Eu não sou um assassino. A polícia, nesse caso, tem basicamente um caso baseado em evidências circunstanciais. Eu não sei exatamente como eles chegaram até mim, mas eu não fiz isso. Não estava preparado para o julgamento. Estou com a saúde debilitada. Eu estava com a saúde debilitada e em tratamento médico na época em que fui preso, e eles sabiam disso. A polícia fez grandes exageros em seus relatórios, e eu não reconheço essa arma de fogo. Esta é a primeira vez que vejo uma foto da arma usada nesse assassinato. E eu não a reconheço. Isso não estava no porta-malas quando fui parado e eles não tinham mandado. Objeção. Objeção rejeitada por hora. O mandado foi discutido na abertura da promotoria. Senhor Litwick, porém, vou lembrá-lo de que está entrando um pouco no campo da argumentação. Então, quero que você se concentre apenas no que acredita que as provas vão mostrar. E você pode fazer inferências nos seus argumentos finais, tudo bem? Tudo bem. Pode prosseguir. Percebi alguns exageros grosseiros imediatamente na declaração de abertura da promotoria aqui. Eles estão dizendo para vocês que o detetive Stern me mostrou uma cópia do mandado de busca que ele apresentou quando destruíram meu apartamento. E no mandado de busca, no nome do Sr. Carlos estava no mandado de busca. E eu sabia que todo mundo no nosso prédio ali, lá embaixo, no final da ladeira, sabia que o Sr. Carlos estava sendo procurado, que ele estava desaparecido. O detetive Pavlik, do Departamento de Polícia de Waukesha, tomou meu depoimento inicial na noite em que analisavam a cena do crime, enquanto eu voltava de um compromisso social. Eu dei meu depoimento para ele e ele me perguntou se eu tinha visto o Sr. Carlos por aí recentemente. E eu disse a ele, é claro que eu não tinha visto. Isso é um grande exagero. Eu não sei como o detetive pode ostentar seu distintivo com honra e exagerar algo assim e usar isso como uma desculpa para focar em mim nesse caso. Eu nunca andei pela área onde o pobre homem foi encontrado. Eu nunca estive naquela área. E mesmo assim o Estado está dizendo que eu estava andando na área onde o pobre homem foi encontrado. Eu não estava. Eu nunca estive naquela área. Muito pelo contrário, o homem que descobriu o corpo e foi o suspeito inicial desse crime, Sr. Polly, que agora está desaparecido. Protesto irrelevante. Sr. Litwick, vou acatar essa objeção. Não tenho certeza de como o depoimento vai se desenvolver em relação a isso, mas acho que isso está fora do escopo deste julgamento. Então quero que você se concentre nas provas que serão apresentadas neste julgamento. Pode prosseguir.
Gostaria de dizer que o Sr. Polly foi quem... Não sei qual será a próxima declaração dele. O que ia dizer, Sr. Litchwack? Quer dizer que o Sr. Polly é o senhor? Polly, um sujeito muito suspeito neste prédio desde o começo, foi visto com bastante frequência na área onde o pobre homem foi encontrado, onde os restos foram achados. Eu tenho uma pergunta. Espere um momento. Advogado Tom Bosco, o senhor contesta essa declaração? Com certeza. Por que motivo? Porque isso é contrário às decisões prévias deste tribunal em relação às provas Denny. Sr. Leitwick, aceito a objeção. Agora concentre-se nas alegações iniciais da promotoria, na sua e nas provas que acredita que serão apresentadas. Lembro você sobre o que pode ou não ser incluído como prova, conforme minhas decisões anteriores. Pode continuar. A defesa, no caso, em minha defesa, que sabe, a promotoria está alegando que a câmera do senhor Lafavor me filmou andando pela área em que eu morava. Eu tinha motivos para sair nas poucas vezes em que saí à noite. Como qualquer pessoa, eu moro em uma área selvagem. Não é permitido ter animais de estimação nos prédios onde moro. Eu colocava comida para os coelhos. Eu levo um ancinho para limpar a área da árvore onde eu deixo as cascas de alface que dou aos coelhos. Também fico curioso para saber onde vivem os gambás locais que supostamente ficam nas nossas árvores de pinho e fui acusado pela promotoria aqui de portar uma arma de fogo quando estava fora, como vocês verão nos vídeos que o Sr. Fabre gravou com sua câmera de trilha. Isso não é uma arma de fogo e já foi reconhecido que não é uma arma de fogo e se o Estado insistir que é. Vou me opor a isso porque é uma lanterna e um estojo de câmera antigo no meu cinto. Eu não andava por aí com uma pistola. Eu realmente tinha uma pistola em uma das bolsas que eles encontraram durante a abordagem ilegal do carro e isso foi contestado. A objeção? Novamente. Ele descumpre a decisão anterior do tribunal, certo? Sr. Litchwick, foram apreciadas moções antes do julgamento sobre a legalidade e ilegalidade de quaisquer buscas. O tribunal já decidiu que as buscas neste caso foram válidas e constitucionais, portanto não vou permitir argumentos de que as buscas não foram legais. Pode continuar. Bem, a polícia não tinha um mandado de busca no momento em que apreendeu meu carro. Objeção. Isso, Sr. Litchwack, seria decidido antes do julgamento. Não cabe a este júri determinar se havia mandado. Pode continuar. Estou enfrentando muita coisa aqui, senhoras e senhores do júri. Sou um homem temente a Deus. Estou dizendo a vocês, eu não conhecia a pobre vítima. Eu nem o conhecia a ponto de, se nos víssemos em uma loja, não trocarmos palavra alguma. É um prédio de apartamentos com 16 unidades. Temos várias pessoas morando em cada unidade e eu tenho minha namorada e passo muito tempo longe do meu prédio de 16 unidades. Vivendo minha vida e cuidando dos meus assuntos. No prédio todos são boas pessoas e cada um cuida do seu. Como eu disse ao repórter do Canal 4 que me entrevistou logo depois que o Sr. Carlos foi encontrado, e tudo isso passou. E como eu disse a Leslie Klopp do Canal 4 que me entrevistou, tudo isso foi bizarro. Bem na época do Halloween, eles encontraram o pobre homem. Ninguém ouviu nada. Foi simplesmente bizarro. E novamente, como eu disse para a senhorita Klopp, todos nós somos boas pessoas no prédio. Cuidamos da nossa própria vida. Temos horários diferentes. Novamente, quanto a mim e a vítima, eu realmente quase nunca via ele. A vez que cheguei mais perto de vê-lo foi na foto que eles mostraram na tela hoje de manhã.
Houve outra declaração incorreta feita pela promotoria. E você... A promotoria está sustentando que eu escrevi algumas... que eles tinham provas do nome da vítima no meu apartamento, escrito em um pedaço de papel. Isso é totalmente falso. Eu não tinha absolutamente nada com o nome da vítima. Eu não conhecia tão bem a vítima. Tenho certeza de que ele era um homem muito bom e tudo mais, e eu provavelmente gostaria de tê-lo conhecido, mas simplesmente não conhecia. Todos nós estávamos, repito, em situações diferentes, circulando em momentos diferentes. Estou atuando como meu próprio defensor porque... Senhor Lichtwick, não sei se o júri precisa saber os motivos para isso. Essa é uma decisão sua. Você exerceu seu direito de se representar. O tribunal atendeu ao pedido, encerrando o assunto. Os motivos para isso ou por trás disso não são algo que o júri precise considerar. Foi uma decisão emocionante, meritíssimo. Senhor Luttwak, isso não é algo que o júri precise considerar ou julgar neste caso. Isso não cabe ao júri considerar em suas deliberações, ok? Então prossiga, por favor. Eu participo desses procedimentos sob protesto também porque eu não sou advogado e eu não tenho acesso aos meus bens agora e eu não tive acesso a telefone ou computador. Me oponho a isso. Não vejo relevância nas provas. A objeção é acolhida. Isso não é relevante, Sr. Lichtwick. Agora você está no tribunal se representando e será cobrado como um advogado. E você, se tiver mais alguma coisa sobre o que espera que as provas mostrem neste caso que seja relevante, pode apresentar. Eu reuni provas por meio da fase de produção de provas, neste caso, que vão provar isso de forma contundente. O Departamento de Polícia de Waukesha, especificamente de 5 a 7 desses policiais e detetives envolvidos neste caso, compilaram essas provas por conta própria, que eles apresentaram essas provas falsamente contra mim. Não é só, é ilegal o que eles estão fazendo. Eu encontrei provas concretas das habilidades deles, das intenções deles e da falta de ética deles. Quando recebi as provas do processo, na forma de câmeras corporais Axon, da noite em que levaram meu carro, em 1º de dezembro de 2024, descobri que havia trechos faltando nas imagens das câmeras corporais, incluindo partes do áudio que foram retrabalhadas e redubladas. Não consegui que o defensor público do Estado cobrisse nem o custo mínimo para analisar as imagens e a parte de áudio das gravações. Para provar meu argumento e demonstrar adulteração e evidências comprometidas neste caso, o que deveria ter resultado no arquivamento deste caso pelo menos 8 meses atrás. Não precisava chegar a esse ponto. Mas eu não consegui obter. Minha única fonte de defesa, que era a Defensoria Pública do Estado, em quem confiei pelo nome, para me fornecer o mínimo, como eu disse, o mínimo de recursos para desenvolver as provas, que é um método muito econômico e relativamente fácil, que até um amador poderia processar essas provas e mostrar a partir das imagens da câmera corporal, analisando em um editor de vídeo que está presente em qualquer computador. O fato de que o Departamento de Polícia de Waukesha adulterou essas imagens e adulterou a parte de áudio dessas imagens,
O que eles cortaram foi o fato de que eles estragaram a abordagem do veículo. Foi completamente forjado. Assim que eu estava entrando no posto de gasolina vindo de Appleton, Wisconsin, onde eles me seguiram, aparentemente eles me pararam na entrada do posto de gasolina. E o policial Sedibaka estava saindo da viatura junto com o policial Tyndall. Tropeçam um no outro e começam a rir. Um deles diz: "Parei você por estar a 35 numa via de 25", e eles começam a rir. E o outro diz: "Parei você por estar a 35 numa via de 25", e eles cortaram isso. E então, ele me ofereceu uma carona para casa quando o detetive Stern aqui me ofereceu uma carona porque ele ia apreender meu carro e fazer um mandado na delegacia para poderem revistar o carro. Aceitei a carona para casa na descida depois do posto Quick Trip aqui na Pewaukee Road porque estava muito frio e eu não me sentia bem. E o oficial C.D. Baca do Departamento de Polícia de Waukesha se ofereceu para me levar para casa. E nós conversamos um pouco, eu tentei puxar a conversa com ele na viatura policial. Só perguntei se ele viu algum jogo de futebol americano recentemente ou algo assim. E então, quando ele me deixou sair da viatura policial na minha garagem, que estava escura e assustadora naquela hora, sendo inverno por volta das 6h30 da noite, o oficial C.D. Baca realmente passou a me ameaçar. Ele afirmou que que era melhor eu confirmar a versão deles de que estavam me parando por excesso de velocidade, indo a 35 milhas por hora, em um trecho com limite de 25 milhas por hora, que aliás não existe na Pewaukee Road, na área onde eles me pararam. E eu olhei para ele que estava parado nas sombras com outro policial atrás dele que também chegou em um carro de polícia na minha garagem. E eles estavam segurando suas pistolas. Eles estavam com as mãos nas pistolas de forma ameaçadora. E eu não sabia o que ia acontecer. E eu olhei para eles, o que você ainda pode ver nas imagens da câmera corporal, se eles puserem aquele CD para tocar, que a minha reação às ameaças de C.D. Baca foi: tá bom, meu Deus. Eu só queria sair dali e entrar no meu apartamento. Isso eles deixaram nas imagens da câmera corporal. Mas fora isso, eles me mostram dizendo, claro, as palavras que saíram da minha boca não foram as que eu realmente disse naquela noite. O que é adulteração de provas, o que é fraude. Eu fui obrigado a dizer, como você verá na versão deles das imagens da câmera corporal. Com certeza, eu concordo com você. Sabe, tenha uma boa noite e esse tipo de coisa. Isso não estava nas imagens originais da câmera corporal Axon filmadas naquela noite pelos 2 policiais. Isso é adulteração de provas. Eu tentei apresentar isso ao tribunal. Eu tenho a cadeia de custódia dessa prova aqui, que mostra uma atenção considerável às imagens da câmera corporal Axiom do policial C.D. Baca e as imagens da câmera corporal do policial Tyndall. Eu posso mostrar isso de acordo com o jargão usado com tecnologia digital agora. Eles chamam os dados adquiridos pela filmagem e pela parte de áudio de qualquer gravação de câmera corporal. E, de fato, muito do material que nós mesmos costumamos gravar quando usamos nossos celulares e tudo mais são chamadas de dados de checksum. E nas evidências que eu tenho à minha disposição, que foram apresentadas a mim na fase de apresentação de provas pela promotoria e polícia, acredito que eles não esperavam que minha defesa e eu fôssemos encontrar isso. Mas eu encontrei. Isso mostra claramente que eles alteraram os dados de checksum pelo menos 2 vezes nas imagens da câmera corporal de C.D. Baca. Novamente, eu realmente peço ao júri que considere a adulteração de provas neste caso. Este caso deveria ter sido arquivado pelo menos há 8 meses quando descobri essa prova, que me foi entregue com atraso pelo meu primeiro defensor público estadual, que foi extremamente inadequado.
e não me fornecendo a defesa adequada de que eu precisava, e fui forçado a dispensá-lo como meu defensor público. Eu nego enfaticamente qualquer envolvimento nesse crime. Sou um cidadão que respeita a lei. Eu sou um bom cristão da fé luterana. Sou um cidadão responsável. Eu mesmo sou ex-policial. Eu servi como policial de segurança na Força Aérea dos Estados Unidos. Se o julgamento terminar de uma maneira que venha a me negar a justiça, que em grande parte eu realmente não sou qualificado para supervisionar, já que eu não sou um advogado formado, isso será uma afronta à justiça. Eu peço que, por favor, considere o fato de que uma grave injustiça está sendo cometida aqui. Não vai servir a ninguém se o Estado e a polícia, se alguns policiais, entre os muitos bons policiais do Departamento de Polícia de Waukesha, conseguirem o que querem aqui. Para começar, a vítima e sua família não receberão justiça, e eles definitivamente deveriam receber justiça. O assassino ou assassinos, na minha opinião pessoal, acho que mais de uma pessoa esteve envolvida nesse homicídio. Objection. Senhor Leitrick, de acordo com as decisões prévias do tribunal sobre as provas Denny, o tribunal vai aceitar essa objeção. Também o tribunal vai aceitar a objeção. Mais alguma coisa, Senhor Leitrick? Sim, meritíssimo. Isso é prova, Denny? Sim. E devo pedir que considere o fato de que uma pessoa é considerada inocente até que se prove o contrário neste país. E certamente não sou culpado desse crime. E se uma injustiça for permitida de acontecer, no final deste julgamento, os autores desse crime serão deixados livres e talvez matem novamente. Você deveria considerar isso. A polícia deveria ir atrás de quem fez isso com esse homem, novamente, porque enquanto estou sob custódia aqui, o Estado está sob a falsa impressão de que já pegaram o culpado, por assim dizer, e não estão mais procurando o assassino. Isso já é, por si só, um grave erro judiciário. Isso é um sério problema de segurança para o público em geral. Eu peço que, por favor, considerem isso aqui também. Senhoras e senhores do júri, peço que façam o seu melhor e eu agradeço por terem vindo hoje e por cumprirem seu dever como cidadãos. Eu teria feito a mesma coisa. Obrigado, obrigado.